Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde em Dia com a Dom Odontologia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre bruxismo ou apertamento dentário. O bruxismo ou apertamento dentário é um mal que ocorre em muitas pessoas. Posso dizer que é um mal dos tempos modernos. Hoje, 15% da população tem bruxismo. E o bruxismo causa alguns transtornos para essas pessoas, como, por exemplo, dores faciais. Muitas pessoas têm cefaleias, dores por fadiga muscular de tanto apertar. Isso sem falar nos desgastes dentários e fraturas de dente que o bruxismo pode ocasionar. As causas do bruxismo são diversas e eu separei em 3 partes para ficar mais fácil explicar. A causa principal, uma das causas principais, é o estresse. E hoje em dia todo mundo é estressado. Quem não tem algum nível de estresse? E o estresse é um dos fatores que ajuda a aumentar a atividade elétrica muscular e o apertamento. Então nós, quando estamos estressados, apertamos muito mais o dente. Uma outra causa são os problemas odontológicos. E aí você pode ter um mau posicionamento dentário, falta de dentes, oclusão errada, problemas de ATM. Então, quando nós não temos uma estabilidade na mordida, quando não ocluímos corretamente, isso faz com que a gente tenha um índice de apertamento maior também. E nesses casos tem que ser tratada a parte odontológica, fazendo a reabilitação, desses casos e muitas vezes, na grande parte das vezes, o tratamento ortodôntico sempre está incluído no tratamento do apertamento para pacientes que não têm uma oclusão correta, o tratamento ortodôntico e depois a reabilitação com próteses. E por fim, os hábitos ruins, que são mal noite de sono, alimentação inadequada, falta de exercício físico. Tudo isso faz com que a gente tenha uma atividade elétrica muscular maior. Você estimula mais a atividade elétrica muscular e isso faz com que você tenha um apertamento maior. Essas são as principais causas do apertamento e do bruxismo. Bem, o tratamento para o bruxismo, ele pode ser de 2 formas. Você pode ter o tratamento odontológico e o tratamento não odontológico. Na verdade, a forma ideal é tratar as 2 formas juntas. O tratamento do bruxismo na parte odontológica consiste, no primeiro momento, em ver e checar a oclusão do paciente, porque o paciente que tem uma má oclusão ou problemas de oclusão, não tem um encaixe do dente adequado, ele tem mais apertamento. Então devemos corrigir no primeiro momento a oclusão do paciente. Isso é feito com o aparelho ortodôntico, como eu já havia dito. E depois, para pacientes que têm faltas de dente, a reabilitação, ou com implantes, próteses. Mas o que devemos no primeiro momento é restabelecer a oclusão correta do paciente. E depois, para tratar as consequências do apertamento, para evitar que venham ocorrer desgastes excessivos ou quebras de dentes e próteses, podemos utilizar 2 coisas. Uma que já é muito conhecida, que são as placas miorrelaxantes, que é uma plaquinha que é colocada sobre o dente para proteger e principalmente tem a função de devolver as guias de desoclusão do paciente. Uma outra forma e recentemente utilizada e que eu vejo que é uma forma fantástica é o Botox. Isso mesmo, podemos utilizar o Botox para estar tratando o apertamento e o bruxismo. Existem vários tipos de placas que são utilizadas na odontologia. As placas para tratar o bruxismo são placas específicas e são um pouco diferentes de algumas outras placas. Eu tenho aqui algumas imagens de modelos de placa para explicar melhor isso. Vamos dar uma olhada. Aqui nós vemos 2 tipos de placas. Temos a placa de acetato ou silicona, que é uma placa mais fininha e que segue o formato do dente. Quando você olha para ela, ela tem o formato certinho do dente. E temos uma outra placa aqui, feita em laboratório, de uma resina, ela é bem mais grossa e que não segue o formato do dente. Mas o encaixe com os dentes de baixo, ele é perfeito. Ao contrário dessa, ela não tem um encaixe correto com os dentes de baixo. Com isso, nessa placa mais grossa, que tem um encaixe certinho com os dentes de baixo, quando você faz as movimentações laterais, o dente desoclui da forma correta, sem traumatizar a articulação. Então,
A utilização desse tipo de placa não é correta, porque ela não faz a desoclusão com as guias corretas. E essa sim, para se tratar o bruxismo, tem que se utilizar as placas acrílicas feitas em laboratório e que são esculpidas e desenhadas à mão. Existe ainda hoje uma nova técnica para se tratar o bruxismo, que tem se mostrado muito eficaz, que é a utilização de botox. Isso mesmo, o botox, o mesmo utilizado nos tratamentos estéticos, pode ser utilizado como um tratamento funcional para o bruxismo. A gente pode ver isso nessas imagens que eu vou mostrar agora. Bem, nós vemos aqui nessa imagem os músculos da mastigação, que são esses dois. São músculos muito potentes. O masseter que insere na mandíbula e vem até o osso zigomático e o temporal que sai da mandíbula e vai até o osso temporal. E ele é bem grande nessa parte da cabeça. Por isso que muitas vezes o paciente sente dores de cabeça quando tem apertamento. É uma fadiga muscular do músculo temporal. O que o Botox vai fazer nesses casos? Nós vamos aplicar o Botox nessas porções do músculo masseter e em 3 pontos do músculo temporal, onde nós vamos paralisar ou diminuir a ação muscular, fazendo com que o paciente não tenha força nesses 2 músculos para apertar os dentes. Com isso, o paciente vai parar de apertar. O que o Botox tem de legal nesse tratamento? Ele é muito bom porque ele trata o paciente de uma forma rápida, fácil e eficaz. E o paciente não precisa mais ficar dormindo com aquelas plaquinhas. É muito mais cômodo para o paciente. Então o Botox é uma excelente opção para poder diminuir o apertamento. O tratamento da parte não odontológica consiste em resolver questões psicológicas, que seria o controle do estresse e o controle emocional. Isso pode ser feito com um psicólogo ou um psiquiatra. Também você deve adquirir hábitos mais saudáveis. E aí vale a pena lembrar 3 coisas. Primeiro, exercícios físicos. É muito bom porque causa liberação de endorfina pelo seu organismo, que causa relaxamento muscular. Um outro ponto é você ter uma noite de sono bem dormida, boas noites de sono, 8 horas diárias. Isso é o recomendado, porque você tem um descanso e um relaxamento maior, e isso também diminui o apertamento. E por fim, adquirir hábitos alimentares melhores, como por exemplo, diminuir a ingestão de alimentos que tenham muito substância que seja estimulante, como por exemplo guaraná, cafeína, então os cafezinhos diários, alto índice de refrigerantes, isso tudo deve ser controlado. Bom, ficou aí a nossa dica sobre como perceber e tratar o bruxismo. Se você tem esse problema, pode nos procurar em uma de nossas unidades. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, pode acessar o nosso site www.domodontologia.com.br. Bom, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.